Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro Paixão, da Escola de Administração da UFBA, e nessa aula iremos tratar da análise do endividamento. Bom, primeiro vamos falar sobre os índices de endividamento. Primeiro a gente vai tratar os índices, que são relativamente fáceis de serem calculados, e depois a gente vai para a lógica do endividamento, que aí sim envolve muito mais teoria, muito mais complexidade. Os índices de endividamento, eles analisam a estrutura da empresa. A estrutura de quê? A estrutura de capital da empresa. Então, na verdade, eles vão retratar a posição relativa do capital próprio em relação ao capital de terceiros. Ou seja, quando eu estou falando de endividamento, eu estou falando exclusivamente, vou botar aqui o lado do ativo, eu estou falando exclusivamente aqui do lado do passivo, tá? E eu estou comparando o que é capital de terceiros, ou seja, passivo circulante e passivo não circulante, isso aqui é terceiros, com PL, que é o capital próprio. Então, os índices de endividamento eles vão tratar dessa comparação aqui. Ó. Se eu tenho mais capital de terceiros em relação ao capital próprio, ou se eu tenho mais capital próprio em relação ao capital de terceiros. Obviamente que a gente vai discutir a viabilidade de ter mais terceiros ou mais próprio, mas os índices, por enquanto, eles vão analisar somente essa estrutura, que nós chamamos de estrutura de capital. O primeiro índice também leva o nome da família, né? Porque a gente está falando da família, os índices de endividamento, então da família endividamento, e o principal índice leva o mesmo nome, tá? Que é o índice de endividamento. O segundo índice importante é o índice de composição do endividamento. Tem alguns índices ainda, vou comentar cada um deles. Então, o primeiro índice, o índice de endividamento, ele é a comparação da proporção de capital de terceiros em relação ao capital total. Ou seja, ele é passivo circulante mais exigível a longo prazo, que é a mesma coisa que passivo não circulante, dividido por passivo circulante, exigível a longo prazo ou passivo não circulante, mais PL, que é a mesma coisa que o passivo total. Que, por sinal, é a mesma coisa que o ativo total. Bom, vamos pensar aqui. O que esse índice está me dizendo é qual é a proporção disso, capital de terceiros, no todo. Então é como se eu pegasse, por exemplo, uma pizza e eu dividisse aqui a pizza e visse, por exemplo, que isso aqui é capital de terceiros. Se isso aqui é capital de terceiros, essa outra parte daqui, ó, essa outra parte daqui toda é o capital próprio, ou PL. É isso que o índice indica. Então vamos pegar um exemplo. Desculpe. Digamos que eu tenha capital de terceiros, e aí lembre-se, capital de terceiros envolve passivo circulante mais passivo não circulante. Digamos que eu tenho 840 e eu tenho um passivo total de 1.500. Passivo total vai envolver passivo circulante, passivo não circulante e IPL, tá? Isso aqui tudo. Então eu vou ter 840 em relação a 1.500, eu vou ter 56% de capital de terceiros. Logo, a interpretação é: o capital de terceiros representa 56% do total. Eu cliquei aqui, ele apagou aqui para mim, tá? Mas vocês têm aí no vídeo gravado. A gente não vai discutir ainda se esse 56 é muito ou pouco, ou se ele é bom ou ruim. Por enquanto, a gente está só identificando o cálculo. Então, lembrando, é a pizza. Se isso aqui é terceiros, obviamente que o lado de cá é PL. Se, por exemplo, no exemplo que eu dei aqui, ó, vai ficar mais ou menos assim, né? 56% é terceiros, logo, isso aqui é PL. Então, se 56% é capital de terceiros, é a mesma coisa que dizer que 44% é do PL. O outro índice importante é a composição do endividamento. Como é que é a composição do endividamento feito?
E essa composição do endividamento vai envolver comparar o endividamento no curto e no longo prazo, né? Então, o que a gente faz aqui? A gente vai comparar o capital de terceiros de curto prazo com o capital de terceiros total. É como se eu tivesse aqui, ó, a pizza do endividamento está aqui, isso aqui é terceiros, isso aqui é próprio. E aí eu pego essa fatiazinha da pizza aqui e faço uma nova pizza. E essa pizza separa, por exemplo, em curto prazo e longo prazo. Tá? Lembrando que exigível a longo prazo é a mesma coisa que o passivo não circulante. Então, digamos que eu tenho um passivo circulante de 300 e um passivo não circulante de 540. O meu índice de composição do endividamento vai ser de 0,35, que é aproximadamente aí 35%, 36% de composição. O que significa isso? Que 36% mais ou menos das minhas dívidas, ou seja, do meu capital de terceiro, estão no curto prazo. Se eu tenho 36% das minhas dívidas no curto prazo, logo eu tenho 64% das minhas dívidas no longo prazo. E aí a questão que vem aqui é melhor se eu tenho dívidas, se eu tenho capital de terceiros, que são dívidas, quer dizer, que são dívidas. É melhor que elas sejam no curto prazo ou no longo prazo? A interrogação é aqui. Ora, se nós pensarmos que as dívidas de curto prazo elas vão ter um impacto de fluxo de caixa no curto prazo, pensando nisso, eu iria preferir ter dívidas de longo prazo. Por quê? Porque as dívidas de longo prazo, a priori, elas iriam comprometer menos a minha liquidez. Mas, obviamente, que o custo dessa dívida, quanto me custa a dívida de curto e quanto me custa a dívida de longo, também tem que ser levado em consideração. Outros índices de endividamento. A gente tem participação de capital terceiro sobre PL, tá? Esse índice é como se eu estivesse pegando aqui terceiros e PL. Enquanto o índice de endividamento compara terceiros no todo, esse aqui compara esse em relação a esse. Então são índices que dizem a mesma coisa, só que o índice de endividamento ele é relativamente mais simples da gente entender do que esse aqui. Apesar de que esse aqui também é simples, né? Basta pegar quanto que é isso, a proporção em relação ao PL, não o total. Um outro índice bastante utilizado chama-se alavancagem dos recursos próprios, ou IARP, Índice de Alavancagem dos Recursos Próprios. É o ativo dividido pelo PL. Isso aqui dá uma noção para a gente de endividamento. Por quê? Digamos que eu tenha ativos de 100 e eu tenha PL de 50. Isso aqui está dando um índice de 2. Significa o que isso aqui? Que o meu ativo é 2 vezes maior do que o PL. Logo, existe endividamento na empresa. Ou seja, eu estou precisando de capital de terceiros para financiar esse 100. Então, quanto maior for o IARP, maior é o índice de endividamento. Quanto menor for o IARP, menor vai ser o índice de endividamento. A gente tem ainda a comparação de somente ativo imobilizado com PL, que é a imobilização do patrimônio líquido, quanto do ativo imobilizado está sendo financiado pelo PL, e a imobilização de recursos não correntes, que é o quanto do ativo imobilizado está sendo financiado com recursos de longo prazo. E aí longo prazo não é só PL, mas também passivo não circulante. Desses aqui, os índices mais usados são esses dois aqui, mas esses aqui também são utilizados, tá, gente? Bom, aí vamos lá. Passado a análise dos índices, a gente tem que pensar se vale a pena ou não ter dívida, né? A gente tem uma ideia na população, de uma forma geral, na sociedade, que dívida é algo ruim. E a gente vai ver que não é bem isso. Bom, a discussão vale a pena ter dívida? Será que vale a pena eu ser, por exemplo, só isso, puro PL?
Ou vale a pena eu ser isso aqui, terceiros e PL, ou vale a pena eu ser isso aqui, terceiros e PL. Então aqui eu tenho zero de dívida, aqui eu tenho um nível de endividamento e aqui eu tenho um outro nível de endividamento bem maior. Essa é uma questão importante e é o que a gente vai passar a discutir agora. E aí o que é importante lembrar aqui? Que o uso de capital de terceiros implica num benefício fiscal. Que benefício fiscal é isso? Ora, quem usa capital de terceiros usa dívida, porque o capital de terceiros nada mais é do que uma dívida. Tá? Quem tem uma dívida paga por essa dívida. O que ele paga por essa dívida? Juros. Ele vai pagar juros. Juros sobre a dívida. Esses juros são o quê? Despesas financeiras na nossa DRE. E essas despesas financeiras, elas fazem com que o meu LAIR seja menor. Consequentemente, eu tenho que essa despesa financeira ela é dedutível do IR. Ou seja, parte dos juros pagos retorna sob a forma de IR não pago. Isso vale, obviamente, para as empresas tributadas com base no lucro real. Logo, a consideração do mix de capital próprio e capital terceiros é super importante. E esse mix ideal é uma pergunta que a gente vai deixar em aberto aí até o fim dessa aula. Eu vou voltar aqui ainda sobre essa questão de como o pagamento de juros implica no benefício fiscal. Para a gente entender isso, vou pegar um exemplo quantitativo comparando uma empresa chamada NadaDev com uma empresa chamada AlgoDev. E acompanhem comigo aqui. Essa aqui é a coluna da NadaDev. A NadaDev tem ativos de 400. Ela nada deve, portanto, a dívida dela é zero. O endividamento dela vai ser zero. E, consequentemente, se ela nada deve, o PL dela, se o ativo é 400, o PL tem que ser 400. Afinal de contas, ativo total tem que ser igual a passivo total, 400. Vamos considerar que essa empresa teve um LAGIR de 100, um lucro antes dos juros e DR de 100. Se ela nada deve, se ela não deve nada, ela é puro PL, digamos assim, ela não vai pagar juros, porque só paga juros quem tem dívida. Então aqui vai ser zero, o LAI dela vai ser de 100, ela vai pagar, digamos, 30% de IR, vai ter então um lucro líquido de 70. Aí vamos verificar a Algo Deve. A Algo Deve tem o mesmo volume de ativo, 400 aqui de ativo, só que ela deve 200. Ela tem capital de terceiros no total de 200, ou dívida, né? Mesma coisa. Se ela tem 200 de dívida, consequentemente ela tem 200 de PL, porque o ativo total tem que bater com os 400 aqui. Então, 200 com 200. Isso aqui é a mesma coisa que a gente dizer que essa empresa tem um endividamento de 50%. Afinal de contas, 200 de 400 é 50%. E isso aqui é o nosso índice de endividamento. Essa empresa também tem o mesmo LAGIR, um LAGIR de 100. Só que ela deve 200. E essa dívida dela, sobre essa dívida dela, ela paga 20% de juros ao período. Vamos considerar que seja ao ano. 20% de juros ao ano. Ora, se ela paga 20% de juros ao ano e a dívida dela é de 200, então ela vai pagar 20% de 200, ela vai pagar 40 de juros. Lembre-se que a taxa de juros da dívida é sobre a dívida. Então, 20% de 200 dá 40. E ela vai ter um LAIR de 60. Ela vai pagar 30% de R, 30% de 60 é 18, e ela vai ter um lucro de 42. Observe que a única diferença que eu tenho aqui é que aqui é 0 e aqui é 40. Então, a diferença é de 40. Mas aqui embaixo, a diferença não é de 40. Aqui é 70 e aqui é 42. Quer dizer, essa diferença daqui é de 28. Ora, onde é que foram parar os outros, né, 18 aqui da brincadeira? Esses outros 18 aqui foram parar exatamente na diferença, né? Essa diferença aqui de 12, né, que gera uma diferença de 18 aqui embaixo. Não é isso? Então, percebam, o fato da empresa ter dívida faz com que ela
pague juros, ou seja, tenha despesas financeiras, e essas despesas financeiras fazem com que a empresa pague menos imposto de renda. É esse o benefício fiscal, pagar menos imposto de renda. Então, o custo da dívida, o custo dessa dívida aqui, não é de 40 efetivamente. Não é de 40. Por que não é de 40? Porque ele, de fato, economizou aqui, 12 no pagamento de R. Então, foi de 28. É esse benefício fiscal que a gente precisa considerar quando for pensar no que nós chamamos custo da dívida ou custo do capital de terceiros. Então, vamos lá. Esse custo da dívida, nós chamamos ele de KD. D de dívida, tá? Q de custo. K de custo, desculpem. K de custo, D de dívida. Então, isso aqui é o custo efetivo da dívida. O KA é o custo chamado custo aparente da dívida. É o que está no contrato lá dizendo que você vai pagar de dívida. E 1 menos o IR é para a gente capturar o benefício fiscal, onde IR é a alíquota do IR. Aí vamos pegar o nosso caso aqui da algo deve e da nada deve. Se eu for aplicar aqui a fórmula, vai ser o custo aparente da dívida, vai ser o 20%, que é esse que está aqui. 20% vezes 1 menos 0,3 é 20% vezes 0,7. Isso dá 14%. Então, a gente pode dizer que o custo dessa dívida, que aparentemente é de 14, na prática, ou que aparentemente é de 20, na prática, ele vai ser de 14. Por que ele vai ser de 14? Por que ele é menor? Ele é menor porque existe o benefício fiscal. Uma outra forma da gente calcular isso é a gente pegar o desembolso que a empresa teve efetivo e dividir pela dívida. A gente viu que tinha sido 18, ou 28, dividindo por 200 dá 14. Aí eu pergunto, o que é mais fácil? Fazer o cenário algo deve e nada deve, calcular isso, ou simplesmente aplicar essa fórmula? Ora, é muito mais fácil aplicar a fórmula. Então significa que a gente nunca fica, na prática, construindo o cenário nada deve, algo deve. A gente simplesmente calcula o custo da dívida pela fórmula. A gente pega qual é o custo aparente da dívida, que é o custo que está no contrato de empréstimo que foi tomado, empréstimo e financiamento do capital de terceiros, e multiplica por 1 menos a alíquota de R. Ponto. Esse é o nosso custo do capital de terceiros, que é o nosso KD, é o custo do capital de terceiros. Pronto. Essa é uma parte da história, que é para apresentar o custo do capital de terceiros, ou o custo da dívida. A pergunta que vem a seguir é: esse endividamento valeu a pena? A empresa ter tomado 200 aqui, valeu a pena? Para a gente pensar nisso, a gente vai ter que pensar em alguns indicadores de rentabilidade. A gente não falou ainda no curso sobre os indicadores de rentabilidade, então eu vou falar rapidamente nos indicadores de rentabilidade. A gente tem 2 indicadores de rentabilidade básicos, a gente tem mais, mas esses 2 são os principais, que é chamado ROI com I e o ROI com E. O ROI com I é o retorno sobre o ativo, é o quanto a empresa está dando de lucro em relação ao seu ativo, ao ativo que foi investido. E o ROI com E é o quanto que a empresa está dando de lucro, não em relação ao ativo todo, mas em relação ao que os sócios colocaram na empresa, que é exatamente o registro do PL. Ora, eu enquanto gerente, administrador, gestor, eu olho o ROI com I. Mas eu também preciso olhar o ROI com E, porque eu preciso saber quanto que é o retorno, o lucro, em relação ao que o sócio está investindo. E eu, enquanto acionista, eu presto muita atenção no ROI com E, porque eu preciso saber o quanto que eu estou ganhando, não em relação a tudo que foi investido na empresa, mas em relação ao que eu, acionista, ou nós, acionistas, investimos, que é exatamente a ideia de PL. Se nós formos calcular aqui o ROI da empresa, olha o que acontece. Aqui eu tenho o ROI com I e o ROI com E, né?
O ROI, principalmente o ROI com E, né, que a gente vai olhar. Eu tenho aqui 70 em relação ao PL de 400, dá 17,5% de retorno de rentabilidade para o acionista. Aqui eu tenho 42, o lucro é menor, sim, mas os acionistas só colocaram 200, porque 200 veio para terceiro, veio de terceiros. Esse meu lucro foi de 21%. Então, observem, nesse caso aqui, se a gente for pegar o ROI com I, o ROI com I é de 17, aqui ele até vai cair, porque vai ser 42 dividido por 400. Mas eu não estou olhando somente a rentabilidade do todo investido, eu estou olhando a rentabilidade do sócio, que é em relação ao PL. Então, nesse caso, a rentabilidade do sócio, que é de 17,5, pula para 21. Quer dizer, você prefere ganhar 17,5 ou você prefere ganhar rentabilidade de 21? Ora, é melhor ter uma rentabilidade maior, né? Aí você fala, ok, eu vou ter uma rentabilidade menor, mas eu vou ter uma rentabilidade maior, mas eu vou ter um lucro menor, eu vou receber menos. Ok, mas também você está colocando menos. Então isso abre possibilidade, por exemplo, para você colocar os outros 200 se você tiver em outro negócio que tenha também boa rentabilidade, não é? Então, a priori, o que a gente pode estar, que a gente está vendo aqui é que essa rentabilidade maior indica que esse endividamento aqui valeu a pena. Por que valeu a pena? Ter me endividado valeu a pena? Valeu a pena porque ele melhorou minha rentabilidade. E isso é, assim, algo muito interessante. Pronto. Agora, por que essa rentabilidade melhorou? A gente viu que na situação base, o ROI com I é 17,5, que é 70 por 400. Né? Aqui, 70 pelo 400. Como o custo da dívida é 14, eu tenho que o ROI com I da situação base ele é maior do que o custo da dívida. Sempre que essa situação acontecer, quer dizer, a rentabilidade do negócio for maior do que o custo da dívida, aumentar o endividamento vai melhorar a rentabilidade do acionista. Isso vai acontecer sempre que esse custo aqui, o 14, for menor do que a rentabilidade. Então, se a rentabilidade for de 17,5, é maior do que 14, vai valer a pena. E se a rentabilidade fosse de 20, é maior que 14, valeria a pena. E se a rentabilidade fosse de 10, 10 é menor que 14. Então, nesse caso, aumentar a dívida não seria bom. Então eu preciso ficar atento a isso, a se a rentabilidade do negócio ela é maior do que o custo da dívida. E aí, obviamente, o custo da dívida faz todo sentido. Então, ter dívida não é um negócio ruim. A gente está vendo isso. Ter dívida, como muita gente pensa, não é um negócio ruim. O que é ruim? É ter dívida com um custo alto. O custo aparente? Não, o custo efetivo. Se o custo efetivo da dívida for muito alto, não vai valer a pena. Por quê? Porque ele vai ser maior do que a rentabilidade do negócio. E aí não vai valer a pena tomar endividamento. É por isso que a gente costuma dizer, né? Dívida é boa, depende. Se for uma dívida barata, sim, é boa. Se for uma dívida muito cara, não, não vai ser boa. Vamos lá, continuando. E se aqui a nada deve, aqui eu tenho a coluna da algo deve, né, que era o endividamento de 50% e o endividamento de zero. A gente já sabe que a rentabilidade foi de 17,5 de 21. O que acontece se eu aumentar ainda mais o endividamento? Se eu for para 80% de endividamento? Vamos lá. Se a empresa tem ativos de 400, ela vai ter que ter passivos de 400. Se a empresa tem dívidas de 80%, então é 80% de 400 e isso dá 320. Consequentemente, o PL vai ser 80. Se a empresa tem um LAGIR de 100, ela vai pagar quanto de juros? Ela vai pagar 20% em cima dos 320, que é o que ela tem de dívida. Isso vai dar 64. Isso vai dar um LAI de 36, eu vou pagar 10,8 de imposto de renda e vai sobrar um lucro de 25,2. Se eu for calcular o ROI com E aqui, eu vou pegar o 25,2, vou dividir pelo PL, que é 80, e isso vai dar 31,5%. Ou seja, o meu ROI com E sobe ainda mais. Então, o que a gente está vendo aqui?
que, mantendo a condição básica de custo da dívida não se altera, aumentar o endividamento, olha aqui eu estou saindo de 0 para 50 para 80, vai ser um negócio positivo para a empresa. Nesse aspecto aqui, vai ser algo positivo para a empresa. Só que pensem comigo, quando eu aumento a dívida, aumenta ou não aumenta o risco em relação à minha capacidade de pagar essa dívida? Ele vai aumentar também. Observe que a dívida aqui, os juros aqui, ele vai cada vez mais tomando uma fatia maior do meu lagir. Aqui não tomava nada. Aqui ele toma um percentual, 40%. Aqui ele está tomando 64% do lagir, né, que é 64 dividido por 100. Então, à medida que minha dívida aumenta, o lagir necessário para pagar os juros, se ele não aumentar, consequentemente, vai aumentar ainda mais o meu risco. E se o meu risco aumentar, vocês acham que essa taxa de juros de 20% ela vai permanecer a mesma em todos os cenários? O fato é que não. Definitivamente não. A taxa de juros, ela não é fixa, ela não fica flat, como nós chamamos, em função dos diferentes níveis de endividamento. À medida que uma empresa vai se endividando, o risco dela para conseguir pagar a dívida e os juros vai subindo. Consequentemente, essa taxa de juros não vai ser fixa, ela vai subir também. E ela vai deixar de ter um custo efetivo de 14. E à medida que eu for aumentando o endividamento, ela vai, sei lá, vai para 15, ela vai para 16, ela vai para 17, ela vai para 18. Opa! Quando ela passar de 17,5, que foi o que a gente viu, ela ficou maior do que o ROI. Consequentemente, aqui o aumento do endividamento não vai mais valer a pena. A partir desse momento, o endividamento não vai valer mais a pena. Então, Roberto, existe um ponto chamado ponto do endividamento ótimo? Eu acho que sim, existe um ponto onde eu aumento o endividamento e a minha rentabilidade vai subindo. Mas a partir de um determinado momento, aumentar esse endividamento não faz com que minha rentabilidade suba, faz com que minha rentabilidade caia. E aí é nesse ponto que a gente deve parar o endividamento. Roberto, qual é esse percentual de endividamento ótimo? Bom, eu não tenho uma resposta para isso. Cada empresa vai ter o seu nível de endividamento ótimo e é possível calculá-lo. Agora, o que a gente sabe é que, na média, as empresas brasileiras estão endividadas entre 45% e 55%. Então, entre 45% e 55% é o volume de dívida dessas empresas. Se a gente pensar que essas SAs, onde a gente calcula essa média, são empresas administradas por profissionais e essas pessoas sabem desses conceitos e fazem essa conta, então a gente pode supor, minimamente supor, que o nível de endividamento ótimo aí deve estar entre 45% e 55%. Se a gente for pegar outros mercados, esse nível de endividamento é diferente. E além disso, ele é diferente também por segmento. Tá? Energia tem um, varejo tem outro e por aí vai. Nos Estados Unidos, a média de endividamento das empresas é em torno de 60% a 65%. Então, estima-se que esse nível ótimo de endividamento esteja mais ou menos nisso, né? Por definição. Então, vamos lá. Continuando a nossa análise aqui, para a gente pensar de uma outra forma, se esse mix ideal, capital de terceiros, capital próprio, a gente vai ter que avançar em outro conceito. A gente já viu que esse capital de terceiros tem um custo, e esse custo nós chamamos de custo da dívida. E esse custo da dívida, ele é dado pelo custo aparente da dívida, multiplicado por 1 menos a alíquota do imposto de renda. E o capital próprio? Ele também tem um custo?
Ora, ele também tem um custo. E nós chamamos de CAE, Add Equity ou capital próprio. Bom, por que o capital próprio tem um custo? Muita gente vai falar assim, Roberto, mas peraí, o meu capital próprio é o meu. Eu não tenho custo. O meu capital não tem custo. Opa, não tem custo? Como assim não tem custo? Será que você coloca esse dinheiro na empresa de graça, sem exigir nenhum retorno? Eu exijo um retorno. Óbvio que eu exijo um retorno. Pronto. Se você exige um retorno, esse retorno que o sócio exige para a empresa, ele é um custo. Ou ele pode ser considerado um custo, que é o custo do capital próprio. Vamos lá. Vamos pegar aqui a DRE. Vou pegar aqui a DR e depois eu volto para cá para a gente pensar esse custo do capital próprio. Na DRE a gente tem receita, menos deduções, menos custos, menos despesas financeiras, menos IR e chega no lucro líquido. Vamos pensar aqui. Essa despesa financeira aqui é o pagamento dos juros da dívida. Então isso aqui é o retorno do credor. É o retorno do credor. E o lucro líquido é exatamente o retorno do acionista. O retorno do acionista. Então aqui eu tenho o credor, aqui eu tenho o acionista. Quem tem o seu retorno primeiro? O credor ou o acionista? Ora, se a gente for pegar, o credor recebe aqui. O acionista só recebe cá embaixo. Então, a priori, quem recebe primeiro é o credor. O acionista recebe depois, se ainda restar, né? Se houver lucro líquido. Isso nos leva a pensar o quê? Quem corre mais risco nessa lógica do recebimento? Ora, quem está correndo mais risco é quem recebe por último, então o credor. Então a gente pode pensar o seguinte, que o custo do capital próprio ele tende a ser maior do que o custo do capital de terceiros, do que o KD. Por que isso? A gente vai chegar a essa definição aqui pela lógica. Quem corre mais risco? Quem corre mais risco é esse aqui. Então é natural que o acionista exija um retorno maior do que o credor. Bom, essa é uma coisa. Vamos voltar para a gente pensar em como a gente vai definir esse custo do capital próprio. A gente já viu que o custo do capital próprio ele é o retorno exigido pelo acionista. Da mesma forma que o custo do capital de terceiros é o retorno exigido pelo credor, que é esse KA, considerando ainda o benefício fiscal. Não há benefício fiscal aqui, porque o pagamento de dividendos não abate para fins de imposto de renda. Então não há benefício fiscal aqui. Então esse custo do capital próprio, ele é igual ao retorno exigido pelo acionista. Isso é super importante. É o retorno exigido do acionista. Isso é super importante. Roberto, e como é que eu defino isso aqui em termos de percentual? Porque aqui a gente viu lá que tinha um 20%, eu multiplicava por um valor e eu chegava no 14%. Então, assim, isso aqui para mim é palpável, quantitativo. Como é que eu sei qual é o retorno exigido do acionista? Então, eu vou dizer que é 10, que é 15, 20. Bom, a gente já viu que, a priori, o acionista deve ter um retorno exigido, ou deve exigir um retorno, maior do que o custo da dívida. Ou seja, isso aqui tende a ser maior do que 14. Isso aqui tende a ser maior do que 14. Quanto? 15, 16, 17? Bom, aí não sei. Bom, a teoria ela já avançou nisso. Né? A teoria do endividamento ela tem grandes avanços. Né? A gente falou no primeiro. A gente já falou sobre alguns ganhadores de prêmio Nobel, né, que foram professores, assim, grandes pesquisadores de finanças. Essa discussão de capital próprio e capital terceiros está muito baseada em Modigliani e Miller. Né? O Modigliani depois ganhou o prêmio Nobel. E ela também está muito ancorada na discussão de custo médio ponderado de capital. Eu vou falar disso. Vamos lá. Para a gente pensar esse retorno do acionista, eu vou dividir esse retorno do acionista em dois blocos. Eu vou dividir num primeiro bloco chamado prêmio pelo tempo e eu vou dividir um segundo bloco chamado prêmio pelo risco. Vamos lá.
Roberto emprestou dinheiro para João e para Maria. Vamos considerar esse exemplo. João e Maria têm o mesmo perfil. Eles são excelentes pagadores e não há qualquer possibilidade deles não pagarem Roberto. Eles vão pagar Roberto. Roberto emprestou 100 para João, 100 para Maria. João e Maria vão devolver. Ou seja, eu estou eliminando nesse exemplo a variável risco. Certo? Não há risco. Os dois vão devolver. Mas ele emprestou para João devolver daqui a um mês. E para Maria devolver daqui a um ano. Será que Roberto vai cobrar a mesma taxa de juros de João e de Maria? Obviamente que não. Obviamente que não. Eu vou cobrar mais de quem vai levar mais tempo para me devolver. Então eu vou cobrar 10 de João, 10% de João, eu vou cobrar 12% de Maria. Por quê? Porque eu vou levar mais tempo para receber esse dinheiro. Esses 2% a mais que eu estou cobrando é exatamente a ideia de um prêmio pelo tempo. O prêmio daquele tempo. Mas eu posso estender o seguinte, ora, o que é o prêmio pelo tempo? É a remuneração que eu exijo somente em função do tempo que eu vou levar até reaver o meu dinheiro. Desconsiderando o risco do negócio, o risco da operação. Isso é o que nós chamamos de prêmio pelo tempo. Agora vamos considerar um outro cenário. Roberto vai continuar emprestando para João e para Maria, e agora eu vou colocar que vou emprestar para os dois no mesmo tempo, um mês. Vou emprestar um mês para Maria, um mês para João, igualzinho. Quando eu coloco os dois, João e Maria, no mesmo tempo, eu estou eliminando a variável tempo, porque é igual para os dois. Ela não interfere em nada. E agora eu vou dizer o seguinte, Maria é uma excelente pagadora, continua com aquele mesmo perfil de antes, mas João agora é um péssimo pagador. Eu vou cobrar a mesma taxa de juros deles? Não. Eu vou cobrar mais de quem? Eu vou cobrar mais de João, porque o risco de eu não receber é maior de João. Esse risco vem em função do tempo? Não, não vem em função do tempo, porque o tempo é igual. Vem exclusivamente em função do risco. O prêmio vem exclusivamente em função do risco. Essa é a ideia de prêmio pelo risco. Então, quando a gente vai estimar o custo do capital próprio, o que a gente faz? A gente estima um prêmio em função do tempo. Qual é o prêmio que eu tenho em função do tempo? Esse prêmio em função do tempo, ele é tangibilizado no mercado como sendo uma remuneração de qualquer ativo financeiro que tenha risco muito baixo. Basicamente, os títulos do governo. Os títulos do governo têm risco muito baixo, porque a chance do governo não cumprir, não pagar, ela é muito baixa. E é por isso que eles remuneram tão pouco, porque o risco é muito baixo. Isso é o que nós chamamos de prêmio pelo tempo. Então, digamos que isso aqui seja, sei lá, 4%. É um título do governo. Mas aí eu adiciono um prêmio pelo risco. O prêmio pelo risco é o risco não mais agora do título do governo, mas o risco do meu negócio que eu estou pensando. Quer dizer, se eu decido abrir um negócio, faz sentido eu abrir uma loja ou abrir uma empresa para ter remuneração de 4% sobre o meu capital investido? Não faz. Por que não faz? Porque isso eu ganharia com títulos do governo, basicamente sem correr risco. Então, já que eu vou correr risco abrindo o negócio, eu tenho que exigir esses 4 mais um delta. Qual é esse delta? Esse delta aqui é o que nós chamamos de prêmio pelo risco, que vai ser em função do risco do negócio. Então, eu posso ter um prêmio aqui de 12%, eu posso ter um prêmio de 15%, eu posso ter um prêmio de 16%. E aí eu teria um custo do capital próprio aqui, sei lá, de 16%, de 19%, de 20%. Tá? Mas o importante aqui é vocês entenderem que existe um custo do capital de terceiros e, obviamente, que existe um custo do capital próprio. Afinal, não existe capital de graça. Esse custo do capital próprio, ele é o retorno exigido do acionista, que nada mais é do que um prêmio pelo tempo que ele vai levar para reaver o capital dele, mais um prêmio pelo risco que ele está correndo por ter aquele capital investido naquele negócio. Beleza? Vamos lá.
ainda pensando na lógica de qual é o mix ideal aí de capital próprio e capital de terceiros, eu tenho então uma outra definição que é de custo médio ponderado de capital. O que é o custo médio ponderado de capital, ou WACC, que é a sigla em inglês? O custo médio ponderado de capital nada mais é do que uma média ponderada. Ora, se eu tenho um mix, significa que o meu passivo total ele é parte capital de terceiros, parte PL. Isso aqui tem um custo. Isso aqui tem um custo que é o nosso custo da dívida. Isso aqui tem um custo também, que é o nosso custo do capital próprio. Então, é certo eu dizer que o custo da empresa como um todo vai ser uma média entre KD e KE? É sim, é certo dizer isso, que é uma média. Mas essa média é uma média aritmética simples? Ora, a média aritmética simples, se ela for considerada, é a mesma coisa que dizer que eu tenho terceiros e próprios na mesma proporção. Ou seja, é somente para o cenário onde eu tenho um índice de endividamento de 50%, porque eu tenho 50% de capital de terceiros e 50% de capital próprio. Quando isso não for verdade, essa média não vai fazer sentido. Logo, a gente costuma dizer que é certo usar a média? Sim, é certo usar a média. Só que tem que ser uma média ponderada. Ponderada por quem? Qual é o peso? Lembrem-se que na média ponderada a gente usa peso. O peso é exatamente a proporção de capital de terceiros e a proporção de capital próprio. Quando isso aqui for 50%, 50%, a gente tem a média aritmética simples. Mas e se isso não for verdade, se eu tiver, por exemplo, 40% aqui e 60% aqui, já muda. Aí eu já tenho uma diferença, a média aritmética simples sendo diferente da média ponderada. Se isso aqui não for 40%, for 60%, então isso aqui vai ser 40%. Aí eu já tenho também um outro custo médio ponderado. Então vamos lá. Vamos pegar um cenário aqui onde eu tenho um custo do capital de terceiros de 14%. Eu tenho um custo do capital próprio de 20%. A gente já viu que, pela definição, pela teoria, o custo do capital próprio ele deve ser maior do que o custo do capital de terceiros. Pronto. Se eu quiser analisar o custo do capital da empresa como um todo, próprios e terceiros juntos, eu posso considerar, por exemplo, vários cenários de índice de endividamento. Então, digamos que eu considere um endividamento aqui de 50%. Se eu tenho dívida de 50%, consequentemente, meu PL também é 50%. Ao calcular essa média aqui, eu vou chegar a 17, que nada mais é do que 14 mais 20 dividido por 2 dá 17%. Isso aqui é o custo de capital da empresa, ou o custo médio ponderado de capital da empresa. Agora, o que acontece se eu tiver menos endividamento? Se eu tiver menos endividamento, por exemplo, 40% de endividamento, eu vou ter 60% de PL. O custo é o mesmo, nem estou mexendo no custo, que a gente sabe também, a gente já viu que o custo muda, né? Nem estou mexendo nele. O que vai acontecer aqui com o custo médio ponderado de capital? Ele foi para 17,6%. Ou seja, ele subiu. Por que ele subiu? Porque eu, empresa, estou me financiando mais com capital de terceiros. E esse capital de terceiros ele é mais caro. Consequentemente, a média vai subir. Agora vamos considerar um outro cenário, onde eu tenho mais endividamento. Eu tenho 60% de endividamento e 40% de capital próprio, mantendo aqui os custos idênticos. Olha o que acontece com o meu custo médio ponderado de capital. Ele caiu. Por que ele caiu? Porque eu, empresa, tomei a decisão de me financiar mais com capital de terceiros. E o custo do capital de terceiros é menor do que o custo do capital próprio. Consequentemente, isso cai. Bom, tentando resumir toda essa nossa discussão. A gente viu pela algo deve e pela nada deve
que ao aumentar o endividamento, o ROI com E, ou seja, a rentabilidade dos sócios, melhorava. E isso, por si, é um estímulo ao endividamento. Certo? Pronto. Agora eu estou mostrando para vocês que quando eu comparo o custo do capital próprio com o custo do capital de terceiros, e eu, por definição, sei que o custo do capital próprio é maior do que o capital de terceiros, eu vejo que há um estímulo a endividamento. Por quê? Porque ele diminui o custo do capital da minha empresa, ou seja, o meu custo da captação de recurso ele é menor. E por que ele é menor? Porque o custo do capital de terceiros é menor do que o custo do capital próprio. A gente está falando da mesma coisa. O que a gente viu na Nada Deve, Algo Deve, com o ROI subindo, é a mesma coisa que a gente está vendo aqui, quando a gente compara o custo do capital de terceiros e o custo do capital próprio, consequentemente, o custo médio ponderado de capital sendo menor. Roberto, mas há limites ao endividamento? Claro que há. Pense o seguinte, se essa condição aqui continuasse fixa, esse custo continuasse sendo 14 e aqui continuasse sendo 20, eu iria ter um resultado muito melhor se eu tivesse 70% de endividamento, 80% de endividamento, 90% de endividamento, ou, se possível, 100% de endividamento. Mas isso não é possível. Quer dizer, se eu tiver 100% de endividamento, isso aqui é 14. Porque isso aqui vai ser 100% vezes 14, ou 1 vezes 14, que dá 14. Aqui vai ser 0 vezes 20, vai dar 0, então aqui dá 14. O máximo que eu poderia ter aqui seria 20, que seria 100% PL. Seria 1 vezes 20, que dá 20, aqui é 0, seria 0 vezes 14, que dá 0. Isso aqui seria 20. Então eu transitaria aqui entre 20 e 14 de custo de capital. Se for na média, dá 17. Se eu aumento o endividamento, eu vou diminuindo e me aproximando de 14. Pronto. Mas a gente viu também, lá na Algo Deve, Nada Deve, que o endividamento aumentando aumenta a rentabilidade do acionista, que é a mesma coisa que diminui o custo de capital da empresa. Mas a gente sabe que há limites ao endividamento, porque esse 14 não vai permanecer fixo. Ele vai variar, porque quanto maior o endividamento, maior é o risco da empresa cumprir, ter capacidade de pagar a sua dívida. Consequentemente, uma empresa mais endividada, ela tem mais dificuldade em pagar a sua dívida. Logo, isso aqui sobe. Para a gente fechar essa discussão, o que a gente consegue perceber após toda essa explicação? Que, primeiro, a ideia de que endividamento não vale a pena, ela é falsa. A gente está vendo que o endividamento vale a pena. E o Modigliani e o Miller mostraram isso lá atrás, há muito tempo atrás. Segundo, a gente está vendo também que o endividamento vale a pena, mas até um determinado nível, até um determinado ponto. A partir daquele ponto, o endividamento não vale mais a pena. Roberto, qual é o mix ideal? Qual é o ponto do endividamento que é o ponto chamado ponto ótimo? Eu não sei. Cada empresa tem o seu ponto. Agora você tem como calcular isso para a empresa. E repetindo o que eu falei antes, a gente sabe que na média a gente vai ter nas brasileiras em torno de 45%, 50%, 55%, nas americanas em torno de 60%, 65% de média de endividamento. E claro, isso também vai oscilar em função de outros fatores, também vai oscilar em função do tempo, questões políticas e questões de globalização, comércio, enfim, crises e por aí vai. Mas essa é a história do endividamento. Tá? Essa é a lógica. Uma coisa são os índices de endividamento, outra coisa é a lógica, pensar se vale ou não a pena endividar. E o importante para vocês é pensar que sim, vale a pena se endividar. Tem vantagem de endividar. Eu posso até tomar a decisão de não me endividar, mas eu tenho que estar ciente das vantagens de me endividar. Tá? E eu tenho que estar ciente também que se eu me endivido demais, isso pode ser um problema. Vamos lá, vamos pegar mais um outro aspecto do endividamento, que é o aspecto de alavancagem. Né? Alavancagem é um conceito bem antigo, né, de Arquimedes. Dei-me alavanca e um ponto de apoio, eu moverei o mundo. Aquela ideia da alavanca mesmo que a gente faz, né, tipo uma gangorra. Você faz uma força de um lado
e a força no outro lado é mais do que proporcional, então o que a gente vai ver é como uma variação nas vendas tem uma variação muito maior ou proporcionalmente maior nos lucros. Então vamos considerar 3 cenários, a empresa Brisa, a Vento e a Tempestade. Vamos considerar que essas empresas têm receitas iguais de 100 e gastos variáveis de 40%. A Brisa ela tem gastos fixos de 20 por período e não possui endividamento. A Vento tem gastos fixos o dobro da Brisa, 40, e também não tem endividamento. E a Tempestade ela tem gastos fixos de 40, o mesmo da Vento, e tem um endividamento. E esse endividamento provoca o pagamento de juros de 5 por período. Vamos lá. Esse é o cenário base. Eu tenho aqui receita menos gastos fixos, menos gastos variáveis, isso dá LAGI, menos os juros dá o LAI. Eu não vou colocar aqui menos o IR para chegar no lucro líquido, porque o efeito vai ser o mesmo nos três. Então eu não preciso, nos três cenários, né, na base, no menos 20 ou no mais 20, e vai ser o mesmo também para Brisa, Vento e Tempestade, não vai mudar, então eu paro no LAI. Ela tem receita de 100, gastos fixos de 20, como a gente viu, gastos variáveis de 40% da receita, 40% de 100 é 40, dá um LAGIR de 40, ela não tem juros porque ela não tem dívida, dá um LAI de 40. Observem aqui o cenário menos 20, eu tenho queda na receita de 20%, dá 80, gastos fixos permanecem, gastos variáveis são 40% de 80, dá 32, vai chegar no LAGIR de 28, não tem juros, 28 aqui embaixo também. Se for um aumento da receita, foi para 120 aqui a receita, aumento de 20%, o gasto fixo não muda. O gasto variável é 40% de 120, vai ser 48, vou ter um LAGIR de 52 e um LAI de 52. Então, observe que eu tenho uma variação de 20% da receita, pode ser para mais ou para menos, gera uma variação de 30% no LAI. No LAGI e gera uma variação de 30% no LAI. Essa variação daqui, ó, daqui para aqui, ela saiu de 20 para 30. E por que tem essa variação? Por conta da existência de gastos fixos. Os gastos fixos, nesse caso os gastos fixos operacionais, fazem com que essa variação aqui embaixo não seja de 20%, seja de mais de 20%, ou seja de 30%. Como eu não tenho aqui juros, que também são considerados gastos fixos, só que não operacionais, essa variação aqui vai ser igual de 30%. O que acontece na Vento se eu aumentar a proporção de gastos fixos? Os números são todos iguais, a única mudança é que eu aumentei a proporção de gastos fixos, tá? Então a única mudança é que isso aqui é 40. Olha o que acontece agora. A variação de 20% aqui na receita, ela gera uma variação de 60% aqui no LAGIR. Por que a variação aqui foi muito maior? Porque a existência de gastos fixos operacionais ela é maior e ela faz com que a alavanca seja maior. Aqui embaixo no LAI é a mesma. Por que é a mesma? Porque eu não tenho juros. Então, eu não tenho gastos fixos não operacionais, então não existe o efeito da alavancagem daqui para aqui. Agora vamos para a tempestade. Eu tenho o mesmo gasto fixo do anterior, mas agora eu tenho um gasto fixo com pagamento de juros. Observe que o pagamento de juros é um gasto fixo porque não oscila com a receita. O pagamento de juros ocorre em função, o valor dos juros é em função da dívida, não da receita. Por isso que é considerado um gasto fixo. Um gasto fixo não operacional. Olha o que acontece com o resultado, né? Aqui eu tenho agora 20 para 8, e aqui eu tenho 20 para 32, e aqui eu tenho 15 para 3, e aqui eu tenho 15 para 27. Essa variação de 20% na receita, ela agora tem uma variação, impacta numa variação de 60% no lucro. E a variação no LAI, no lucro líquido, ou no LAI ou no lucro líquido, vai ser no mesmo, porque o IR não vai interferir, vai ser de 80%. Então, observe que existe um efeito daqui para aqui, existe um efeito daqui para aqui.
O efeito daqui para aqui é o que nós chamamos de alavancagem operacional. E por que é alavancagem operacional? É o efeito que acontece decorrente da existência de gastos fixos operacionais. E esse efeito que nós chamamos, então aqui, esse aqui é a alavancagem operacional. Esse efeito daqui para baixo, ele é a chamada alavancagem financeira. O que é alavancagem financeira? É o efeito que ocorre decorrente da existência de gastos fixos financeiros, não operacionais, ou seja, juros, ou seja, dívida, endividamento. Então, observe aqui também que existe um efeito, né? Eu passo de 60 para 80. E existe o efeito combinado das duas coisas, da alavancagem operacional com a alavancagem financeira, que é a chamada alavancagem combinada, que nada mais é do que o efeito em função da existência de gastos fixos operacionais com gastos fixos não operacionais. Agora vamos lá, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso aqui. Já pensou você aumentar a receita em 20% e seu lagir aumentar 32%? Isso tem, assim, ou 32% não, 60%, né? Sai de 20 para 32. Sua receita aumenta 20, seu lagir aumenta 60, 3 vezes mais. Seu lagir, sua receita aumenta 15, seu lucro aumenta para 27. Ou seja, 80%, aumenta 20%, aumenta 80%. Isso é muito bom, né? Se a gente pensar no crescimento, isso é muito bom. Agora, tem o outro lado também, né? Tem a queda também. Se sua receita cai 20%, seu lagir cai 60%, seu LAI cai 80%. Então, observem como a alavancagem ela também está relacionada ao risco. Quanto maior for a alavancagem da empresa, quanto mais alavancada essa empresa tiver, maior vai ser o efeito, tanto para cá quanto para cá. Consequentemente, se for para cá, tá ótimo. Mas se for para cá, tá péssimo. Tá péssimo. Então a gente tem que pensar que a alavancagem está associada ao risco. Bom, e aí, Roberto, como é que eu penso isso? Ora, a alavancagem é decorrente da existência de gastos fixos, seja operacional, seja não operacional, juros. Significa o que então? Vamos pensar. Se eu tiver num cenário onde há mais chance de aumento de receita, eu tendo a ficar mais alavancado. Por quê? Porque o efeito vai ser muito bom. 20% tem um efeito de 60%, tem um efeito de 80%. Então, se eu tiver um cenário de crescimento de vendas, um cenário, digamos assim, mais positivo, mais otimista, eu tendo a me alavancar. Significa que eu vou tender a ter mais gastos fixos na minha estrutura e vou tender a me endividar mais. Isso tem a ver com o endividamento que a gente acabou de ver. Agora, se o cenário é um cenário nebuloso, um cenário de provável queda nas minhas vendas, o que vai acontecer? Estar alavancado vai ter um efeito muito ruim, porque minha venda vai cair 20%, mas meu lucro vai cair 80%. Então, se o cenário é de queda, o que eu tendo a fazer? Eu tendo a ter menos gastos fixos operacionais, ou seja, eu vou enxugar a empresa com os gastos fixos, e eu tendo a ter menos gastos fixos com juros também. Eu tendo a diminuir o endividamento da empresa. Beleza? Bom, a gente tem ainda, eu já falei aqui eu tenho as definições de alavancagem operacional, de alavancagem financeira e alavancagem combinada, e eu tenho também as fórmulas aqui para o cálculo da alavancagem, tá? É a variação operacional, a variação do lagir em relação a vendas, a alavancagem financeira do LAI em relação ao lagir, e a combinada é do LAI em relação às vendas, tá? Então, eu tenho aqui essas fórmulas, vou passar para a gente ver aqui os nossos números, né? A variação das vendas sempre foi a mesma, 20%. A variação no lagir, ela primeiro foi 30% na venda, na brisa, depois ela foi de 60% na vento e na tempestade, porque ela não tinha endividamento. E depois, no LAI, a gente viu que ela foi 30% na venda, na brisa, 60% na vento e 80%
na tempestade. E aí eu posso calcular o grau de alavancagem, vou fazer a conta aqui só de 1. A variação do LAGI, 1,5% é a variação do LAGI em relação às vendas, então é 30 dividido por 20, dá 1,5. Tá? Aqui vai ser 60 por 20 dá 3, 60 por 20 dá 3. Esse é o índice, é o indicador que a gente usa. A alavancagem financeira é o LAIR em relação ao LAGI. Então aqui esse 1 é porque é 30 por 30, esse 1 daqui da Vento é porque é 60 por 60, e agora eu tenho 80 por 60, que dá 1,33, e a alavancagem combinada ela pode ser calculada tanto pegando a variação do LAI em relação à venda, quanto multiplicando o grau de alavancagem operacional pelo grau de alavancagem financeiro. Vai ser 30 dividido por 20 dá 1,5, ou 1,5 vezes 1 dá 1,5. E aí a gente tem os níveis de alavancagem. Para que serve esse número? Esse número serve para você entender se a empresa é mais alavancada ou menos alavancada. A gente viu lá o efeito e agora você tem um indicador. E aí você pode ver se ela é alavancada operacionalmente ou se ela é alavancada financeiramente. Ou seja, alavancada financeiramente significa se ela tem maior composição de dívidas no seu balanço patrimonial. Obviamente que quanto maior for o endividamento da empresa, maior vai ser a alavancagem financeira dela. Consequentemente, maior a alavancagem combinada. Tá? Bom, se vocês tiverem dúvidas, como sempre, usem o fórum Tira Dúvidas, anotem suas dúvidas e a gente pode discuti-las no nosso próximo encontro síncrono, ok? Nos vemos na próxima aula.